Meu convidado do De Carona de hoje é empresário e nos anos 1980, 1990 ficou muito conhecido por ser uma figura da noite aqui em Jundiaí. Inclusive, ele fazia uma festa muito famosa na antiga Blue Lake, que era uma festa à fantasia. O jardineiro novo. Não, Valdir Lute virou um homem caseiro. Pois é, rapaz. Total caseiro. Antes da gente começar o nosso passeio, eu preciso saber de um lugar de Jundiaí que você tem uma boa memória, uma lembrança legal, que você quer contar uma história de lá. Tem a Festa da Uva, que é pertinho, né? E tem a Blue Lake, que é em frente, né? Que não é mais Blue Lake hoje em dia. É, não é mais Blue Lake. Você é de Jundiaí mesmo? Sou de Jundiaí, minha família é de Jundiaí há 4 gerações, né? Tá. Os meus avós, bisavós, eles vieram da Inglaterra para construir a São Paulo Railways. O que é a São Paulo Railways? Que hoje é a FEPASA, que hoje é... Então essa ferrovia que ligava Santos a Jundiaí e Jundiaí para o interior. Nessa época era uma coisa assim que não tinha mão de obra qualificada. Então eles vieram da Inglaterra para gerenciar a construção da rodovia, da ferrovia. Foi daí que começou essa história aqui no Brasil, então, a história da sua família no Brasil. É. E a família do meu pai eram imigrantes italianos também que vieram para trabalhar no Brasil, mas esses não têm uma tradição assim de alguma coisa, vieram para trabalhar em assuntos gerais, assim, né? E vieram direto para Jundiaí ou pararam em São Paulo também? Pararam em São Paulo e depois vieram para Jundiaí. Você não foi trabalhar com ferrovia? Não, eu comecei fazendo colégio técnico de agrimensura, comecei a trabalhar com engenharia muito cedo, me formei em engenheiro com 22 anos. Ah. E aí fiz outras 2 engenharias, né? Fiz engenharia de segurança do trabalho e fiz engenharia civil em Itatiba, né? Nos anos 80, né, anos 90, você ficou muito conhecido na noite de Jundiaí. Você era uma figura muito carismática, muito conhecida. Você tinha até um bordão que era o bom dia, né? Que você chegava pra todo mundo e falava bom dia, bom dia, bom dia. Até hoje, né? Fala bom dia. Muita gente me chama de bom dia, né? Até hoje. Isso fosse noite, tarde, madrugada? Podia ser madrugada, era sempre bom dia, porque bom dia é uma coisa alegre, né? Sem falar boa noite, parece que tá indo dormir, né? E a noite sempre foi algo especial para você? Era uma coisa que te deixava muito feliz naquela época? Dos anos 70 em diante, né? Quando eu voltei para Jundiaí, que eu me formei na faculdade, voltei para eu mesmo antes, né? Na época de adolescência, assim. Jundiaí sempre foi uma cidade muito carente de diversão. E se a gente não fizesse a diversão, não tinha o que fazer. Bom, o meu objetivo sempre foi provocar a diversão coletiva. Tive algumas passagens assim, fora a festa fantasia, que era uma coisa muito marcante, né? Eu fiz por 33 anos. Pois é. Você foi em algumas, né? Eu me lembro de você. Fui. Mas fui você algumas. é da época da Blue Lake em diante. Antes da Blue Lake, tiveram muitas festas assim, 2 anos no Balaio. Balaio, meu Deus! Os 2 anos no Passarim, que foram 1000 pessoas. Porque não tinha nada para se fazer na cidade naquela época, né? Era muito diferente do que é hoje em dia com os bares e eventos, né? Muitas pessoas vão nos bares e eventos e muitas pessoas nem se conhecem mais, porque a gente já cresceu muito. Mas naquela época todos se conheciam, porque os bairros ficavam nos bairros e o centro participava do centro. Então as pessoas que moravam na área central da cidade participavam de todos os eventos. Então, muito difícil a gente não conhecer que eram todos filhos da terra, né? Sim, era todo mundo muito conhecido, muito né? Conhecido. Ó, só te cortando, estamos passando em frente da Blue Lake, que não é mais Blue Lake agora, né? Sim, agora é o Itaú embaixo e em cima é uma agência de empregos, né? Esse pedaço da cidade que é a Blue Lake e a Festa da Uva é um lugar muito marcante. A gente fala Festa da Uva por hábito, né? Mas é o comendador Antônio Carbonari, né? Esse lugar, eu fiz muitos eventos aí nesse lugar que foram marcantes, que foi a Feira da Amizade. Eu tinha uma barraca que chamava Barraca dos Motoqueiros, que era a barraca que mais faturava de todas. Então, quando todas as barracas fechavam às 11 horas da noite, 11h30, a nossa ficava até às 4 da manhã, 5 da manhã, com música ao vivo, e todos que trabalhavam nas barracas iam para essa barraca e ela bombava até de manhã, assim. A gente fazia uma rifa de moto e passava um livro de ouro. Livro de ouro? O que era isso? Todo mundo assinava, dava uma grana e com esse dinheiro a gente doava para
para as instituições beneficentes. Esse livro de ouro a gente passava também no final do ano. E com esse dinheiro, mais um pouco do dinheiro dessa festa fantasia, a gente comprava aí 30, 40, 50 mil brinquedos. E toda a nossa turma, que era, a gente chamava a turma da Pauliceia, misturado com a turma dos motoqueiros, né? E a gente ia vestido de Papai Noel em todas as favelas. Eu me lembro muito disso. A Você festa lembra? fantasia era beneficente no fim das contas, né? Mas eu nunca divulguei. Você nunca divulgou isso, Nunca é verdade. divulguei. Mas eu me lembro que eu sabia que tinha um outro lado à festa. Era uma maneira de você agradecer pelo seu ano, por tudo que você conquistou na sua vida? Olha, tudo eu acho que é uma troca. Você faz nessa vida não esperando receber em troca, mas naturalmente acontece isso. Então a vida me proporcionou assim grandes coisas, uma vida tranquila, uma vida exuberante, porque também eu sempre fui assim alegre, né? Sempre fui comunicativo. Valdir, eu agradeço a você. Muito obrigado por ter conversado comigo, por ter contado sua história. Obrigado por me receber. Eu que Obrigado pela agradeço. carona aqui. Eu que agradeço. Valeu.